Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Aaron Labati, né, da consultoria franqueador.com, com mais um conteúdo aí focado para quem está nesse mundo de negócios e franquias, então principalmente quem é um franqueador ou quer ser um franqueador. Esse é o meu mundo, né, adoro, sou apaixonado pelo franchising. Meu trabalho é ajudar as pessoas, as empresas que tem um bom negócio e quer expandir, quer se transformar numa rede de franquias, ou para quem já é uma franqueadora e a franqueadora sempre é uma empresa que tem um jeito diferente das demais, né? Porque ela vai tendo que mudar muito durante o seu crescimento. Porque a estrutura que você tem no começo para atender dois, três franqueados, os processos, as pessoas, é totalmente diferente quando você chega em 10, depois quando você chega em 30, quando você chega em 50, 100. Então, ela vai se transformando muito e algumas vezes muito rapidamente acontece essa transformação. E o meu trabalho é ajudar também essas empresas nessa evolução. E eu vejo, e aqui no canal, e nas redes sociais, e no site, eu procuro trazer, compartilhar situações, desafios que eu vejo no dia a dia, e como superar esses desafios e compartilhar com vocês aqui estratégias, situações, sacados, cuidados que devem ter, principalmente aí quem está no ambiente do franchise. É, uma preocupação que muita gente me traz, né, e é uma preocupação relevante, é a questão da, do risco trabalhista que pode envolver pode estar correndo uma franqueadora, né, tanto na relação do franqueado com a franqueadora, ele se dizer, né, que era um funcionário, na verdade não era um franqueado, e sim era um funcionário, ou até dos funcionários do franqueado atuando ou dizendo, alegando que era funcionário da franqueadora. Por que esse risco ele é relevante? Ele é relevante porque é uma preocupação não só no Brasil, no mundo inteiro, no mercado americano também existe essa preocupação. Um caso, né, o próprio McDonald's acabou sofrendo uma ação gigante que resultou num acordo, mas a situação era mais ou menos o seguinte: existe lá é, um salário mínimo por hora e para empresas pequenas esse valor é menor, quando a empresa é maior esse valor aumenta. E cada unidade, né, franqueada é uma empresa pequena. Só que se você somar todo mundo, porque justamente na questão de tamanho era de número de funcionários, todas as unidades, obviamente vai dar uma empresa gigante, né? Então seria a partir quase que do menor, do mínimo para o máximo de valor hora das tabelas lá aplicadas. Então muitos funcionários, né, acabaram entrando com uma ação nesse sentido, reclamando, dizendo que eles faziam parte eram funcionários ali do McDonald's, todos, então eles deveriam receber esse valor maior. É uma discussão grande e vocês chegaram num acordo vendo o risco de perder essa ação, né, o próprio McDonald's. Então a gente reclama bastante de ser Brasil, o Brasil, aqui, isso, aquilo, e sim, né, tem essa dificuldade mesmo da legislação, às vezes muito paternalista em relação aos empregados, enfim, as pessoas em relação às empresas, mas acontece em outros países também, até como a nossa referência aí, né, capitalista nos Estados Unidos também existe essa preocupação. O que é bem bacana, que a lei de franquias já dizia que é uma relação não de trabalho, né, não existe o vínculo trabalhista entre franqueador e franqueado. E agora, o que é bem positivo, com a nova lei, coloca-se que não tem o vínculo trabalhista nem de franqueador com o franqueado e nem do funcionário do franqueado com a franqueadora. Então essa nova lei ficou ainda mais evidente, mais explícito que não existe isso. Então eu não preciso me preocupar que nunca vai ter problema. Não, a gente precisa se preocupar em atuar como um franqueador, porque
tanto com a lei antiga quanto com a lei nova, se você não atuar como um franqueador, você pode ter problemas. O que isso significa? A gente tem que entender os limites da atuação, o papel de ser um franqueador e o papel do franqueado, enfim, como que cada um atua nessa relação. Por exemplo, se o franqueador vai visitar uma unidade franqueada e ele dá ordens ou como que é assim, advertência verbal ao funcionário do franqueado, ele está agindo, ele está fazendo uma intervenção dentro daquela empresa e assim ele está deixando de atuar como franqueador e está atuando como um chefe daquela equipe que está lá, que é do franqueado. Então isso, por mais que a lei diga não tenha relação, se você ultrapassar esses limites, você vai ter esse tipo de problema. Uma questão que existia uma preocupação era assim na questão dos funcionários do franqueado fazerem treinamentos na franqueadora. Na prática, isso não deveria ter nenhum risco, nenhuma preocupação, porque é um treinamento. Porém, existia essa questão, essa discussão, no sentido de alguns funcionários do franqueado alegavam depois de sair que eles eram funcionários da franqueadora, porque, veja, eles até foram fazer treinamento lá na franqueadora. O que a gente que está nesse mercado vê que não tem nenhum sentido, mas, enfim, para a visão da justiça, existia essa discussão, tanto que o trabalho muito bacana do pessoal do jurídico da BF, fazendo esse posicionamento para que a lei nova fosse mais moderna. Então, tem explicitamente lá essa questão de que mesmo que vá fazer treinamentos, que receba treinamentos da franqueadora, não é um funcionário da franqueadora. Isso tem todo sentido, não precisa, não precisaria estar escrito, mas como gerava esse tipo de situação, agora está escrito, então isso é muito positivo, a gente fica mais tranquilo. De qualquer forma, outro tipo de atenção, às vezes na própria relação do franqueador com o franqueado, eu vejo principalmente no caso de micro franquias, ou até no caso que se chama aí, agora de nano franquias, na verdade, questão de tecnicamente, a nano franquia não existe, é um jeito aí de falar assim, uma franquia com investimento muito baixo, que o cara vai trabalhar sozinho, seria ali um desdobramento da micro franquia. Na prática, pela legislação ou pela própria BF não existe essa terminologia, mas enfim, o mercado vai criando algumas coisas. Então, principalmente nesses casos de nano e micro franquias, o que acontece? Normalmente o franqueado ele é uma pessoa só, ele não vai ter funcionários ou no máximo um funcionário, e ele vai trabalhar diretamente na operação, no dia a dia, vai estar dependendo dele, se ele está sozinho. Então, o que isso faz acontecer? Faz acontecer que às vezes algumas empresas acabam confundindo realmente algumas franqueadoras e tratando este franqueado quase como se fosse um funcionário, cobrando horários, cobrando. Veja, é sutil essa diferença. Tem um limiar entre o que é seguir um padrão da rede, padrões de operação e de gestão do negócio, e o que é você ter ali uma hierarquia direta sobre esse profissional. Então, até um ponto ele é franqueado, se a gente ultrapassa aí alguns limites, acaba virando caracterizando uma questão de funcionário, certo? Eu não quero ser nem um pouco alarmista, assim, e puxa, que o risco é grande. Não é, mas existe esse risco, a gente tem que ter essa preocupação. E esse risco acontece quando a gente não atua adequadamente como deveria ser o papel do franqueador. Se a gente atuar como franqueador, o risco é mínimo, quase que inexistente. Eu não falo inexistente porque na justiça é uma questão subjetiva, então muita coisa pode acontecer, mas
é muito pequeno. O problema é que eu não posso atuar de uma maneira equivocada. Já vi também acontecer o quê? Empresas que realmente têm uma equipe, né, que são seus funcionários, trabalham dentro da empresa, e falam assim, eu não quero mais que esses caras sejam meus funcionários, vou transformar todo mundo em franqueado, que daí eu não preciso né, ter essa relação trabalhista, pagar encargos, pagar salário, enfim, cada um é franqueado. Só que, puxa, você vê que eles já eram funcionários, de repente todo mundo virou franqueado, algumas vezes até trabalham no mesmo local, na mesma sede que era da empresa. Então aí fica, né, é difícil de você dizer que, não, eles são realmente franqueados, né? Qual que é a diferença do que eles faziam antes como funcionários e do que eles fazem agora como franqueados? Então, quando a empresa quer assim utilizar atalhos para facilitar, para diminuir os seus encargos, para diminuir a sua responsabilidade em relação ao funcionário, e daí quer transformar esses funcionários em franqueados, tem esse risco também, porque nem a gente que é apaixonado pelo franchise vai concordar que é uma relação de franquia, né? Então é muito importante, para ficar tranquilo, que eu entenda o que é a relação de franquia e eu, como franqueador, me porte como tal, como um franqueador e não como um patrão, né, dos franqueados. É, então é bem importante ter alguns cuidados nesse sentido, focando então principalmente nessa questão direta temos dois pilares, né? Uma a relação do franqueador com o franqueado, em que o franqueado pode alegar que ele era funcionário. Para estes casos, o que a gente tem que seguir? Tem que ficar muito claro que não. Então, se ele já era teu funcionário, tem que ficar muito bem caracterizada a diferença do que ele fazia como funcionário para ser um franqueado. Existem franqueadoras ou redes que tem uma loja própria e aquele gerente da loja, de repente, ele desempenha muito bem e ele vai querer comprar aquela loja própria, né? E ela será uma unidade franqueada. E ele era gerente daquela unidade, ele vai virar o franqueado. Então aí tem um sentido, né? Você formalizando, deixando isso muito claro, e realmente a realidade sendo esta, não tem nenhum problema. Agora, se falar, em vez de ter um gerente, eu vou fazer um disfarce aqui, vou dizer que eu vou fazer como se fosse uma franquia, que daí realmente não caracteriza, né? Mesmo que não seja uma micro franquia, seja uma franquia tradicional, que ele tenha os funcionários, pode parecer que realmente não foi uma forma de tranquilizar ali, né, diminuir a responsabilidade, diminuir o custo daquele funcionário, transformando num franqueado. Então, isso é comum acontecer da maneira positiva, né? O cara conseguir ele virar realmente um franqueado, ele acreditar no negócio, a empresa acreditar que ele pode ser um bom franqueado, já era um gerente da loja, da unidade, ou enfim, ou não era gerente, mas era um bom funcionário, e acabou resolvendo adquirir essa unidade como uma franquia, ou era o funcionário de uma unidade franqueada e o franqueado desistiu e ele acabou adquirindo. Então essas situações podem acontecer, são saudáveis, existem muitos casos de sucesso nesse tipo de situação, tendo esse cuidado de não querer mascarar ali uma situação. O outro ponto para franqueado, na relação de franqueador e franqueado, é o cuidado muito grande quando é um micro franqueado e que a gente acaba, que o franqueador pode querer acabar cobrando ali o horário, cobrando metas, cobrando, né, um desempenho dele que ultrapassa a relação de franqueado. A gente tem que entender, o franqueado ele tem a empresa dele, ele faz a gestão da empresa dele do jeito que ele quiser, com recomendações com sugestões da forma de gestão
interna dessa empresa e com padrões de operação que a gente pode sim colocar. Então, nós podemos colocar padrões, mas esses padrões têm que estar bem definidos e serem relacionados à atividade, né, ao que tem impacto realmente. Então, se eu começo a colocar padrões e regras e normas que não dizem diretamente respeito à percepção do cliente final, à qualidade do produto, à qualidade do serviço que o cliente vai receber, e sim são normas e regras para eu ver que aquele franqueado ele está trabalhando do jeito que eu quero, está gerenciando o negócio do jeito que eu quero, talvez eu esteja, né, confundindo um pouco. Eu estou pensando ali em ter um funcionário e na verdade eu estou chamando ele de franqueado. Então isso é bem importante. Eu já fui fazer consultoria em que uma pessoa tinha um bom negócio e queria transformar numa franquia, né? Esse é o meu trabalho. E a gente sempre tem uma preocupação muito grande em fazer com que, em analisar o perfil do franqueado. Será que essa pessoa tem um perfil para ser meu franqueado? Será que essa pessoa tem perfil para ser o franqueado de qualquer rede? Tem pessoas que não se encaixam no perfil de franqueado, ou se encaixam no perfil de franqueado, mas não um franqueado que seja bom para a sua rede. Então, o que a gente sempre foca nisso, mas quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, para formatação de franquia, criar uma franquia, tem que ver também, será que esse empresário que quer ser um franqueador, ele tem o perfil para ser um franqueador? Esse é um detalhe que às vezes a gente não se atenta muito, né? Mas é muito importante. Então, e eu sempre faço essa análise, né, na fase inicial do trabalho de formatação, que é identificar, será que essa pessoa tem perfil para ser um franqueador? Por quê? Quando você é franqueador, você vai ter que um outro negócio diferente daquele original que você tinha, né? Então, por exemplo, se você tinha uma loja de sapatos, você, né, era um comerciante ali, tinha seus funcionários, comprava e vendia sapato. Quando você é um franqueador, você está vendendo um negócio, você tem franqueados com grandes expectativas, então esses franqueados vão utilizar, né, vão estar representando a sua empresa, representando a sua marca em diversas regiões, às vezes bastante distante da sua sede. Então, tem pessoas que falam, não, eu quero, mas o meu franqueado ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que seguir essa regra, ele vai ter que seguir isso, seguir assim, não sei o quê, e se ele não fizer, eu vou cobrar, A gente vai vendo, às vezes, algumas pessoas que, puxa, mas você está pensando de um jeito, né, o teu perfil, você quer a tua empresa muito amarrada, não só pensando na qualidade final, na percepção do cliente final do teu negócio, mas também você quer como que é, ter tudo amarradinho sob controle, toda a gestão e todo né, o custo. E isso você consegue tendo um funcionário, que ele vai ter a relação, né, diferente. Então, veja só que interessante. E nesse caso, para essa empresa, a gente fez essa parte inicial de análise e no começo eu já identifiquei que, puxa, essa pessoa não tem perfil para ser uma franqueadora. Ela tem perfil para ter seu negócio, o negócio vai muito bem, para de repente ter mais unidades próprias e contratar bons gerentes para tocar o negócio, mas não para ter franqueados, porque ela tem ali uma forma de atuar, com uma hierarquia tão amarrada, com uma posição, né, pessoal, de cobrança, de regras que às vezes não vai encaixar. Dá pra ver, a gente vê pela experiência que vai ter conflito com o franqueado e o que é pior, além de conflito pode criar essa relação até trabalhista, né? Você começa a avançar tanto, vai avançando os teus limites com o franqueador e você já vendo que pela postura é difícil, né, a pessoa mudar o seu jeito de ser. Então, ela vai ultrapassando aqueles limites, querendo mandar demais na unidade do franqueado, e isso sim pode levar a um risco trabalhista. Por quê? Eu defendo, porque você não está atuando como franqueador.
Então, tem que ter essa percepção antes de, às vezes, ir para esse caminho. Eu adoro franchise, mas não é para todo mundo. Às vezes tem pessoas que não vão se sentir confortáveis deixando assim né, outras pessoas, no caso os franqueados, falando em nome da sua marca, né, atendendo clientes em seu nome, sem poder ter assim aquela, né, rédea tão curta, como se fala assim, porque realmente é uma empresa diferente, separada. A gente está passando marca, know-how, procedimentos, padrões, mas tem um limite a ser seguido. A outra questão então aí basicamente a gente fecha essa discussão em relação à relação trabalhista do franqueador com o franqueado. É, qual que é outro risco? Os funcionários do franqueado. Esse eu acho que até é um pouquinho maior, né? Porque o que acontece? É o número de gente muito grande, e tem aquela cultura, né, se eu quero cobrar aqui alguma coisa que eu acho que é devida, eu vou cobrar de quem eu acho que é mais forte, quem eu acho que tem mais estrutura. Então, às vezes, uma unidade franqueada não está indo bem, e às vezes até fechou, ou mesmo que não tenha fechado, mas aquele funcionário, né, do seu lugar, acha que o franqueado não vai ter condições de pagar, ou vai ter dificuldade para pagar, então já coloca o franqueador no meio da história, porque se tem a imagem, né, que o franqueador tem uma estrutura maior, uma estrutura mais forte, vai ter, enfim, dinheiro, vai ser mais fácil cobrar do franqueador. Por isso que muitas vezes se entra. O que a gente tem visto? Normalmente se entra e a justiça, quando são, né, juízes que têm um pouquinho de intimidade já com a situação do franchise, já descarta quase que de cara, de imediato, né? E fala, não, o franqueador está fora, não tem a ver essa discussão aqui com o franqueador. Então isso é muito, muito positivo e a gente tem visto isso acontecer bastante, isso é uma ótima notícia. Claro que, mas cada um tem uma cabeça, né? Tem uma visão e pode acontecer. E se acontecer de realmente o franqueador ter que se defender ali daquela situação, novamente, né? Se você fez tudo certinho, o teu papel de franqueador não avançou, não vai ter problema. Então, é bom que a gente também respeite esses limites. Às vezes tem franqueador que quer ajudar tanto o franqueado e ajuda no processo de contratação e indica pessoas, não só indica pessoas, mas faz a seleção, conduz todo o processo de contratação, às vezes alguma documentação, alguma ficha, alguma questão nesse processo de recrutamento, seleção e contratação acontece por conta da franqueadora, e isso sim vai gerar uma confusão, pode gerar uma confusão, né, na cabeça daquele funcionário de que eu sou funcionário de quem? Normalmente a gente vê que tem uma certa má fé, que é aquela questão de, não, eu vou pedir, não tem confusão nenhuma, eu sei bem que eu sou funcionário do franqueado e não do franqueador, mas eu vou pedir, né, vou entrar com uma reclamação aí, chamando junto o franqueador, porque eu sei que ou eu acho que ele tem mais dinheiro e vai ser mais fácil cobrar dele do que do próprio franqueado, que era o meu patrão. Então, essa questão, se você não avançou também nessa questão, se você não se intrometeu muito ali no processo de contratação, você pode orientar, deve ajudar o franqueado, mas deve ficar por conta dele, né, com a equipe dele, certo? E não um franqueador fazer. Depois as cobranças, as orientações, sempre o franqueador, né, ou a equipe do franqueador, os seus consultores de campo, enfim, a sua equipe de suporte, vai identificar qualquer problema, fala para o franqueado, e o franqueado que tem essa relação com os seus funcionários. Quando a gente começa como franqueador, ou o que é um risco grande, às vezes como consultores de campo, que representam o franqueador, vão na unidade e começam a ter uma relação com os funcionários do franqueado, e isso está dizendo, pô, tem uma relação aqui, a gente está passando o franqueado, do franqueador para os funcionários do franqueado. E aí a gente está fazendo errado.
realmente, daí não é um problema da interpretação da justiça ou do sistema de franquia, é um problema que o franqueador ou a equipe do franqueador não está agindo adequadamente e está dando margem para isso, certo? Então é muito importante que os consultores de campo, enfim, todas as pessoas da franqueadora que têm uma relação com o franqueado sejam bastante alertadas para que essa relação seja com o franqueado e não com os funcionários do franqueado. Ou claro, não, tem um gerente que é o responsável, então tudo bem, vai ser essa interface, isso vai estar formalizado de alguma forma, né? Aquela pessoa é responsável pela operação, ou tem duas pessoas que comandam a operação, então beleza, eu falo com elas. Mas isso deve estar registrado, formalizado, e não começar a ter uma troca de... Mesmo que sejam para informações, os funcionários do franqueado têm dúvidas, não tem que pedir, resolver essas dúvidas com a franqueadora, e sim com a gerência ali estabelecida ou com o franqueado, e essa interface deve acontecer entre essas partes, certo? Porque senão, cada vez que você está dando abertura, e vejo que muitas vezes é numa boa intenção de agilizar, de responder, de resolver, mas pode ser um tiro no pé. Então, a gente tem que entender esse nosso limite e mesmo às vezes querendo ajudar, querendo resolver as questões de uma maneira mais rápida, tem que cuidar para não avançar essa questão. Então, quer não ter problema? Não permita que a equipe da franqueadora tenha ali, né, relações diretas com a equipe do franqueado, exceto no caso de ser um gerente, e isso deve ter formalizado que é a franqueadora, que o franqueado está colocando aquele responsável para tocar a sua operação e assim ele pode ter essa interface. E também exceção no caso de treinamentos, né? Porque o treinamento tem que ser realizado, não tem que ser, mas pode muitas vezes ser realizado pela franqueadora diretamente para os funcionários do franqueado. Isso era um risco maior, uma preocupação grande que a gente tinha, que agora com a nova legislação isso fica muito mais tranquilo e já pacificado. Beleza? Espero ter esclarecido. É um assunto que não é dos mais agradáveis, né? O risco, mas enfim, é importante e é tranquilo. Se vocês acompanharam bem aqui, vão ver que não tem muito segredo para praticamente eliminar esses riscos aí. É uma preocupação que já não deve tirar o sono de nenhum franqueador fazendo as coisas certas. Se você gostou, por favor, compartilha, dá um like, deixa seu comentário. Se alguma coisa ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. Me diz aí se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar, que a gente vai seguindo aí para sempre estarmos juntos aí avançando nesse mercado fantástico que é o franchise. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo. Se você também conhece algum franqueador, compartilhe esse conteúdo aí se você achou que vale a pena, porque a gente precisa fortalecer o nosso querido franchise. Grande abraço, até a próxima.